Olá pessoal, nós estamos dando sequência ao nosso curso de Direito Constitucional. No vídeo anterior, nós encerramos a conversa sobre a natureza da Constituição. E nesse vídeo, olha aí no quadro, nós temos o debate sobre a classificação das normas constitucionais. Muito bem, veja, classificar as normas constitucionais significa organizá-las de acordo com alguns critérios. Isso é uma classificação. Veja, eu posso classificar o que quer que eu queira, desde que eu tenha um critério para separar esses objetos. Existem tantas classificações quantos forem os critérios que eu utilizo para separar essas normas constitucionais. Vamos fazer o seguinte, para simplificar, esqueça que nós estamos falando sobre normas constitucionais. Pense que você está classificando qualquer coisa. Aí, nesse ambiente onde você está assistindo o vídeo, você deve estar cercado de objetos. Se você está num gabinete, você deve estar cercado de livros, de imóveis. Se você está no quarto, você está cercado de roupas, de objetos, enfim. É possível classificar tudo o que lhe cerca, desde que você tenha um critério. Por exemplo, você vai separar sapatos? Você pode separar sapato pelas cores, você pode separar sapato pelos números, você pode separar sapatos pelo critério se é masculino ou feminino, sapatos que são bom tênis ou sapatos sociais. Tendo um critério, é possível organizar os diferentes objetos, agrupá-los pelo que os torna semelhantes e diferenciá-los de um outro grupo que tem características opostas, que tem características diferentes. É o que nós vamos fazer agora com as normas constitucionais. Com aqueles artigos, aqueles dispositivos da Constituição, os seus parágrafos, as suas alíneas, os seus incisos, nós vamos agora conversar sobre alguns critérios que nos permitem separá-los, que nos permitem formar grupos de normas constitucionais de acordo com algumas características. Vamos dar uma olhada então primeiro nos critérios que nós vamos utilizar para fazer essa classificação das normas constitucionais. De olho no quadro, olha lá. Aqui estão os nossos critérios, olha lá. Normas constitucionais formais e normas constitucionais materiais. Normas constitucionais operativas e normas constitucionais programáticas, normas que são autoexecutáveis e normas não autoexecutáveis, normas de organização e normas definidoras de direitos, e normas constitucionais que, na verdade, são princípios jurídicos e outras que são regras de direito. Então, repara, aqui no quadro, o que nós temos são os 5 critérios que nós vamos utilizar para classificar as normas constitucionais. E cuidado, como são critérios diferentes, eu posso ter uma mesma norma que pode ser classificada como material, programática, não autoexecutável, definidora de direitos, princípio jurídico. É possível uma mesma norma estar classificada de acordo com os 5 critérios. Entenda, o que não é possível é que a mesma norma seja classificada como formal e material ao mesmo tempo. Aí não dá, porque com base no mesmo critério, ou ela é uma norma formal, ou ela é uma norma constitucional material. Agora, se eu agrego um outro critério, se eu estou falando de normas operativas ou programáticas, aquela mesma norma constitucional, aquele mesmo dispositivo, aquele mesmo artigo da Constituição, pode ser classificado, quanto ao critério número 1, que você está vendo aqui no quadro, como uma norma constitucional material. E quanto ao segundo critério, como uma norma constitucional programática. Aí não tem problema nenhum. Repito, o que não dá é para ser operativa e programática ao mesmo tempo. O que não dá é para ser autoexecutável e não autoexecutável ao mesmo tempo. Então, o domínio sobre os 5 critérios é o ponto de partida da nossa conversa. Tá valendo, então? Vamos lá para o primeiro critério. Vamos saber
O que caracteriza uma norma constitucional formal, uma norma constitucional material? Olha no quadro, olha lá. Está aqui para você. Estamos classificando as normas constitucionais, tentando enxergar quais são as normas formalmente constitucionais. Formalmente constitucionais. Bom, são constitucionais as normas inseridas no texto formal, no texto solene, escrito, que nós chamamos de Constituição. Repara, independentemente de seu conteúdo. Bom, o que é importante na definição de uma norma jurídica como formalmente constitucional? O importante aqui, claro, é a sua forma. E se a sua forma é que é o importante, o seu conteúdo não é importante para a gente. Está aqui, ó. Independente do seu conteúdo, eu posso classificar uma norma como sendo constitucional. Veja, se não é a forma o importante, o que importa nesse caso? Importa nesse caso aonde ela está inserida. Pronto, está aqui. Se ela está inserida no texto formal, no texto solene, no texto que nós denominamos de Constituição, então ela será uma norma constitucional. Eu não quero nem saber qual vai ser o seu conteúdo. Quanto à forma, ela é constitucional. Acabou-se a conversa. É como se você separasse um determinado artigo da Constituição e trouxesse para mim. Não traz a Constituição inteira, certo? Você imprimiu só um artigo da Constituição. Traz para mim e diz assim: Fernando, lê isso daqui e me diz se esse artigo é uma norma constitucional. Aí eu pego de você o papel e veja, nem leio o conteúdo daquele artigo. Pego o papel e, sem ler, picoto o papel na sua frente. E pergunto para você o seguinte: de onde é que você tirou esse artigo? Aí você diz assim: olha, Fernando, eu tirei desse livro aqui. Eu tirei da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu te respondo: pô, tu não está vendo que tu tirou de dentro da Constituição? Então é uma norma constitucional. Acabou esse fim de papo. Quando eu não levei em consideração o conteúdo do dispositivo que você me trouxe, eu só pude classificá-lo quanto à forma, o local onde ele estava inserido. Por estar inserido dentro do texto formal, solene, rígido, escrito, que nós denominamos Constituição, aquela é uma norma constitucional. Sobre este ponto de vista, repara bem, todas aquelas normas lá que estão dentro da Constituição são normas formalmente constitucionais. Tá claro, então? Está aqui para você no quadro. Constitucionais, as normas inseridas no texto formal, solene, escrito, que se chama Constituição, independentemente do seu conteúdo. Fernando, então, cuidado, hein? Que você disse no começo que uma norma não podia ser, né, de acordo com o mesmo critério, classificada nos dois grupos. E aqui eu estou vendo que foge a essa regra, né? Pelo menos nesse primeiro critério foge a essa regra. Uma norma constitucional pode ter conteúdo constitucional e pode estar inserida dentro do texto da Constituição. É verdade, pode sim. Eu posso dizer o seguinte, olha, que do primeiro ao último artigo da sua Constituição, todas aquelas normas, todos aqueles dispositivos são formalmente constitucionais, porque estão inseridos dentro do texto que nós chamamos Constituição. Alguns daqueles dispositivos, além de formalmente constitucionais, terão conteúdo constitucional. E aí serão classificados como normas que, além de formal, são materialmente constitucionais. Vamos dar uma olhada nisso? Olha aqui no quadro, vamos ver, ó. Está aqui. Estamos classificando as normas constitucionais, agora querendo achar aquelas normas que são materialmente constitucionais. Bom, são normas
cujo conteúdo é próprio dos documentos de organização do poder político. Veja, não importando aonde estão formalmente inseridas. Repara que aqui o que importava para mim era a forma, independente do conteúdo. Já aqui, o que é que nos importa? Aqui nos importa a matéria. É isso daqui o que importa para a gente, a matéria. Repara bem, nos importa o conteúdo. O conteúdo é próprio da organização do poder político. O conteúdo é próprio de uma Constituição. E aí, nesse caso, o que é que não nos importa? Não nos importa o local aonde estão formalmente inseridas. Não importa. Se está na Constituição ou não, se a norma trata de organização do poder político, se define origem, competência, se estrutura o Estado, se estabelece direitos e garantias fundamentais, então é uma norma cuja matéria, cujo tema, cujo assunto é direito constitucional. Refaz aquele raciocínio que nós conversamos agora há pouco. Você me traz picotado aí um artigo qualquer, um parágrafo, um inciso, enfim, um dispositivo, uma norma jurídica qualquer. Você me traz assim, Fernando, isso aqui é uma norma constitucional. Aí dessa vez, eu não pergunto de onde você tirou esse dispositivo, eu leio. Aí digo assim, olha, isso daqui sim é uma norma constitucional. E você me responde, não, eu tirei dessa lei aqui, ó. E essa lei não é a Constituição. Aí eu digo, bom, eu não quero nem saber de onde você tirou. Eu estou lendo aqui e estou percebendo que essa é uma norma jurídica que trata da organização do poder político, ou que trata de direitos e garantias fundamentais. E isso daqui é conteúdo de uma Constituição. Não quero nem saber de onde você tirou, não quero saber qual é a forma. Pelo conteúdo, eu estou classificando isso aqui como norma constitucional. Perceberam a diferença? Então está aqui. O que nos importa nessa classificação, olha no quadro, é a matéria. A matéria. É o conteúdo que é próprio daqueles documentos que organizam o poder político. Aqui o que importa não é aonde essas normas estão formalmente inseridas. Quer uma ajuda maior? Olha aqui, ó. O artigo 178 da nossa primeira Constituição, da Constituição do Império, a Constituição de 1824. Ela definia o que eram as normas materialmente constitucionais. Vamos dar uma olhada no quadro, vamos ver. Só é constitucional, e aí você entenda, só é materialmente constitucional, tá certo? Só é constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos, aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. E aí tudo o que não é constitucional pode ser alterado sem a formalidade, sem as formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias. Aqui, ó, é uma grande ajuda que nos dá a Constituição de 1824 na definição do que é norma materialmente constitucional. Aquelas normas que dizem respeito, repara bem, aos limites e às atribuições respectivas dos poderes políticos. Tudo aquilo que diga respeito aos direitos políticos e aos direitos individuais dos cidadãos. Olha, hoje mais do que direitos individuais, tá certo? Hoje mais do que direitos individuais. Como aí nós estamos conversando sobre 1824, a ideia sobre a dignidade da pessoa humana, ela estava ainda muito limitada aos direitos negativos, aos direitos que impõem uma obrigação de não fazer ao Estado, aos direitos individuais.
Aqui ainda não se tinha a compreensão, por exemplo, sobre direitos sociais como sendo fundamentais à dignidade da pessoa humana. Por isso que a Constituição de 1824 só citou os direitos individuais dos cidadãos. Então, tudo aquilo que para a Constituição de 1824 não fosse limite e atribuição do poder político, não fosse direitos políticos ou direitos individuais, era uma norma apenas formalmente constitucional. E aí podia ser modificada por um processo legislativo mais simples. Aqui não, aqui nós temos normas que são materialmente constitucionais. Tá valendo então? No nosso próximo vídeo a gente continua classificando as normas constitucionais, só que agora com base em um outro critério. Até lá!